E, portanto, ainda temos tempo hoje de ver a denunciação da lide. Denunciação da lide. E aí a gente vai ver essa modalidade de intervenção de terceiro e vamos encerrar por hoje. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais fácil. Opa, desconsideração não. Tá. Eu preciso fazer uma introdução para que vocês possam entender a denunciação da lide. Tá? Eu vou precisar de um minutinho aqui para ir ao banheiro e tomar uma água. Um minutinho e eu já volto. Vamos lá, pessoal. Olha só. O slide estava muito cheio de informação, então eu prefiro falar, explicar, tá? Algumas coisas para a gente entrar e vai ficar tudo muito fácil, tá? Até porque um dos trabalhos é sobre denunciação da lide também. Eu vou mostrar um artigo do Código Civil para vocês, que ele é autoexplicativo. Ele é muito fácil de entender. E ele é bem, digamos, óbvio. É uma justiça óbvia. Que é o que está no Código Civil, no artigo 932. Opa, Código Civil de 2002, é o que está no artigo 932. Então, olha só. Normalmente, no aspecto civil, a gente pensa que cada pessoa é responsável pelos danos que causa. Ou seja, se eu atropelo, se eu bato num carro, se eu ofendo alguém, quem vai pagar o dano? Eu. Então, a responsabilidade civil, ela normalmente é vista como a responsabilidade civil pelos atos que próprios, não por atos de outra pessoa. Eu não respondo pelos danos que o Bolsonaro causar a alguém. Eu não respondo pelos danos que o PC Siqueira causar a alguém. Eu não respondo pelos danos que o meu vizinho causar a alguém. Eu não respondo pelos danos que o Luiz Inácio Lula da Silva causar a alguém. Eu não respondo por danos de outras pessoas.
Eu só respondo pelas pessoas que eu ofendo, que eu acabo batendo no carro, que eu acabo infiltrando o apartamento de baixo. Aí eu respondo pelas minhas ações e pelas minhas omissões. Contudo, o Código Civil tem um capítulo, que é o do artigo 932, que permite que você arque com danos que não foram praticados por você. Danos que foram praticados por outra pessoa. Tá? Por outra pessoa. É o caso dos pais. Os pais que pagam indenização pelos danos causados pelos filhos menores. Então, se o meu filho joga uma pedra e quebra a vidraça do vizinho, quem paga? Os pais. Se o meu filho esfaqueia o colega na sala, quem paga? Os pais. Eu não vou responder criminalmente, porque criminalmente é só a pessoa mesmo. E menor de idade não é o Código Penal que se aplica e tal. É o Estatuto da Criança e tudo. Mas no aspecto civil, o meu filho vai lá e risca o carro do vizinho. Quem paga? Ah. A mesma coisa acontece, ó, o empregador. Se o meu motorista atropela alguém, se o meu vendedor lá da minha loja do shopping ofende alguém, trata mal alguém, engana alguém, quem paga? O empregador. E por que é justo que seja? Só pegando o caso dos pais e o caso do empregador. Por que é justo? É uma questão óbvia. Por que é justo que os pais paguem os danos dos filhos? Por que é justo que a TIM pague os danos que os funcionários causaram? Que a CELPA pague os danos que os funcionários causaram lá do cabo que caiu em cima de algum lugar, que queimou. Por que é justo que uma empresa de ônibus pague o dano que o motorista causou? Porque se a vítima tivesse que entrar com ação contra a pobre da criança, ou se a vítima tivesse que entrar com ação contra o empregado, possivelmente, em grande parte das situações, ela não ia receber essa indenização. Porque, ao que me consta, tirando o Justin Bieber, a Maísa, o Vinícius Júnior, o Gabigol e quem mais, gente? É menor de idade, é rico. Era rico quando era menor de idade, né? Porque agora o Justin Bieber já é um homem. MC Melody. Então, tirando essas excepcionais, Larissa Manoela e tal. Então, tirando essas excepcionalidades, normalmente a criança ou adolescente malmente tem o dinheiro do lanche da escola. E olhe lá, se o pai ainda, ou a mãe tiver dinheiro para dar o dinheiro do lanche. E também, normalmente, o empregador é quem tem melhores condições. E ele tem um dever em vigilando, digamos assim, né? De escolher bem os seus funcionários, de ser criterioso, de fazer cursos para os seus funcionários. Para o piloto do avião, para o motorista do ônibus, para o vendedor, cursos sobre como tratar, como se portar, sobre a política da empresa. Então, no fundo, a responsabilidade final acaba sendo do empregador. É igual como o presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, dizia, agora eu não sei se era o Obama ou se era o George Bush. Ele tinha uma placa, né, no gabinete dele dizendo o seguinte: se você fizer merda lá, o ministro, etc., a responsabilidade final é minha, é o meu governo. A mesma coisa aqui, o empregador. E na Constituição Federal, vamos lá para a Constituição Federal, tem um artigo que diz que o Estado vai pagar indenização pelos danos causados pelos seus servidores públicos. É lá no artigo 37, ó. Artigo 37, ó. Aqui, ó. Administração pública, e tem um parágrafo que diz assim: vamos para os parágrafos, né?
Olha só. As pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, município, e as de direito privado que prestam serviço público, elas pagam os danos que os seus agentes causam. Vamos colocar aqui os servidores públicos em geral. Então, se um policial acabar atirando no inocente, matando, o Estado paga indenização. Se a polícia estava lá com uma pessoa dentro da penitenciária e ele é torturado e morto, quem era o guardião? Os policiais lá, o Estado paga indenização. Se um agente do Detran esfaqueia alguém e agride, quem paga indenização? O Estado. Todas as besteiras e ilícitos que os policiais, que os agentes fiscais e os servidores públicos em geral causam, vai responder o ente federativo que ele está vinculado. Né? Município, Estado, União. Inclusive, tem uma ação que eu entrei com um rapaz que é estudante de direito e ele era vendedor de coco. Ele é vendedor de coco e, ao mesmo tempo, faz direito. Bem pobre, o rapaz, e negro. Ele estava com um facão, voltando para a bicicleta dele. Ele faz direito na fibra. Então, ele estava voltando com o facão dele para a bicicleta. Quando a polícia jogou ele no chão, chutando, xingando de vagabundo, algemou e colocou no camburão. E foi em frente à minha casa, inclusive, isso. E foi em frente à minha casa. E aí eu fui na delegacia com ele, ele estava com as marcas das algemas aqui. E foi humilhado, né, em público. Ele estava vendendo coco no Círio das Crianças, aqui no CAM, na Praça do CAM. Obviamente porque ele é negro, né, gente? Porque se fosse um lourinho de olho azul, a polícia não ia jogar ele no chão, xingar ele de vagabundo e prender. Duvido. Né? Bom, e aí ele ganhou 30 mil de dano moral. Contra o Estado do Pará. Contra o Estado do Pará. Quem pagou o policial? Não, o Estado. Tá? O Estado do Pará. E olha que isso já tem uns 3 anos que aconteceu, né? Isso já tem uns 3 anos que aconteceu. E agora essa coisa veio à tona, né? Essa coisa do punitivismo seletivo da polícia despreparada brasileira, como sempre, né? Tirando a Polícia Federal, o resto praticamente. Salvo raríssimas exceções, né? Polícia Civil e a Polícia Militar, um despreparo gigantesco. Mas, enfim, com algumas exceções, obviamente. Mas, o que eu quero dizer a vocês, meus amigos? É que tanto o Código Civil quanto a Constituição, eles garantem isso aqui, ó. Direito de regresso. Tá? O que é o direito de regresso? Olha, eu pago. Mas depois eu posso te cobrar. Tá bom? Foi o que aconteceu com um juiz que expulsou uma pessoa da audiência porque ela estava de sandália. O Estado foi condenado a pagar 20 mil de dano moral para essa pessoa. O que o Estado fez? Foi lá e cobrou do juiz. O juiz reembolsou o Estado. Tá bom? Então, se o gerente do meu banco fez uma merda lá e enganou um cliente, eu pago. Devolver lá 30, 40 mil clientes. Mas agora eu vou atrás do meu gerente. Ele me reembolsa. Tá? Isso só não é possível no caso dos pais. Tá? O Código Civil proíbe o direito de regresso contra os filhos. Vem aqui, ó. As pessoas indicadas, ó, aquele que ressarciu o dano causado por outrem pode reaver o que pagou, salvo se o causador do dano foi um descendente seu. Um descendente seu. Então, no caso dos pais, eles não vão ter essa possibilidade. E é justo, né, que seja assim, porque se os pais pudessem cobrar dos filhos o que eles gastam com os danos, quando o filho fizesse 18 anos, os pais iam apresentar uma conta de R$ 1 milhão. Né? Só esse mês que passou, meu filho jogou o óculos da nossa secretária na privada.
jogou no chão o celular da nossa outra secretária, quebrou um outro óculos de uma tia que veio visitá-lo. Ele pegou o óculos e quebrou. Então, assim, brincando, é 1.500, R$ 2.000 só no mês passado, de danos que a criança causou. E aí, com correção monetária e juros, quando ele fizer 18 anos, agora ele tem 3 anos. Se eu tivesse esse direito de guardar todos os papéis para cobrá-lo, primeiro que seria uma injustiça absurda, né? Quer dizer, os pais cobrarem pelos danos que eles já de responsabilidade deles, a educação dos filhos e tudo. Segundo, que os filhos, coitados, teriam uma conta absurda para pagar. Não faz sentido. Então, por isso que o Código Civil deixou claro: olha, cabe direito de regresso. O empregador pode cobrar do empregado, o curador pode cobrar do curatelado. Pense lá no caso do João Gilberto. Se ele estuprou alguém, assediou alguém, o curador vai pagar esse dano, mas depois vai poder cobrar do interditado, etc. Mas os pais não vão poder cobrar dos filhos. E aqui é que vem o assunto de denunciação da lide. Por quê? O que é mais simples? O que é mais inteligente? O que é mais racional? Que o sujeito que foi algemado entre com a ação contra o Estado, demora lá 5 anos a ação, o Estado paga os 20 mil, depois o Estado ajuiza outra ação contra o policial, mais 5 anos o policial transita em julgado, o policial paga. Essa é a primeira opção. Ou, em uma única ação, o juiz resolver tudo. Resolver se o Estado tem que pagar para essa pessoa e resolver se o servidor público tem que reembolsar o Estado, numa única ação. O que é mais fácil? Que eu pague o dano lá que o gerente causou ao cliente, de 40 mil, e depois entre com uma nova ação, com mais custas, com novas audiências, com mais advogados, para cobrar do gerente mais não sei quantos anos para terminar a ação. Ou que na ação que o cliente entrar contra o banco pedindo os 40 mil, eu digo, tá bom, se eu perder, eu pago. Mas, por favor, excelência, condene ele agora mesmo, na mesma sentença, a me reembolsar. E é isso que é a denunciação da lide. A gente vai ver com mais detalhes. A denunciação da lide, ela acontece, ela é cabível sempre que, pelo contrato ou pela lei, alguém tem obrigação de te reembolsar este dano que você vai arcar. Por isso que tem uma frase, né, que resume a denunciação da lide. A denunciação da lide é: se eu perder, você me paga. Então, a denunciação da lide é a possibilidade do Estado pagar os 20 mil para o cara que foi expulso da audiência, mas já tem uma sentença que condenou também o juiz a de reembolsar os 20 mil. A denunciação da lide é a possibilidade do banco pagar os 40 mil que o cliente foi enganado, mas já tem na mesma sentença que condenou os 40 mil, condenando também esse outro, esse terceiro que ingressou no processo, a reembolsar o banco, o gerente. Como acontece muito, eu sou advogado de empresa de ônibus, né? Acontece uma pequena batidinha ali de R$ 500, R$ 1.000. Empresa de ônibus paga os R$ 1.000 e, na mesma sentença, pode condenar o motorista a reembolsar para a empresa de ônibus. Então, a denunciação da lide é a possibilidade do réu trazer para o processo alguém que tem obrigação de lhe reembolsar caso ele perca. Essa obrigação pode estar na lei, como é o caso da responsabilidade civil por ato de terceiro, mas essa obrigação pode estar também no contrato, que é o que acontece com o contrato de seguro. É o que acontece com o contrato de seguro. Então, eu tenho lá um seguro, meu veículo, que diz que paga até R$ 40.000 de dano a terceiro. E aí eu causo um acidente gigantesco, deu perda total lá no veículo. E aí a pessoa que teve perda total no veículo entra com ação contra o Bono. Eu me defendo, dizendo que eu não dei causa ao acidente, mas já peço a denunciação da lide da seguradora.
Eu peço ao juiz que admita a seguradora. E ao admitir a seguradora, o que eu pretendo? Que na sentença, caso ele me condene, ele também condene a seguradora a me reembolsar na medida, no limite da apólice. Porque, embora eu tenha direito de regresso contra a seguradora, é mais simples, é mais fácil, é mais econômico discutir isso tudo no mesmo processo. Então, se a gente for para o nosso Código de Processo Civil, a denunciação da lide, ela é admissível, pode ser promovida por qualquer das partes. Esqueça o inciso primeiro que eu vou falar por último. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, numa ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido. Então, como você pode entrar com ação regressiva, a lei te permite entrar logo agora e discutir no mesmo processo e já ter o comando. É muito mais simples, fácil, rápido e vai tomar menos o judiciário. Tá? Só que essa é a segunda hipótese, né? Que a gente está vendo aqui. A primeira hipótese foi um erro do legislador. Por quê? Na verdade, a primeira hipótese, ela se encaixa aqui, ó. Lei. É uma hipótese que o Código Civil autoriza que o terceiro me indenize se eu perder. Então não precisava ter essa primeira hipótese, que são os direitos da evicção. Mas eu vou explicar o que é evicção. Eu vou explicar o que é evicção. Inclusive, mas não precisaria estar aí, porque é uma obrigação de reembolsar que está prevista em lei. Mas eu vou dizer o que é evicção. Então vamos entender agora essa primeira possibilidade que está lá, que para mim não é uma possibilidade diferente, é a possibilidade que está prevista em lei. Assim como tem responsabilidade civil por ato de terceiro, tem a evicção. Então olha só, eu posso chegar lá no Cesupa quando acabar essa pandemia e dizer o seguinte: olha, eu vou vender esta impressora aqui. Tem uma impressora aqui. Eu vou vender esta impressora por R$1.000. Vou vender esta impressora por R$1.000 para o Tarek. Eu posso fazer isso? Olha, é o seguinte, eu vou vender essa estrutura, sei lá, não sei, não deve valer quase nada isso aqui, mas se valer, sei lá, fosse de bronze maciço, não sei das quantas, eu vou vender por R$2.000 isso aqui para o Antônio Pedro. Posso. Eu vou vender aqui meu iPhone para Bianca por R$3.000, por R$4.000. Posso? Posso. Tranquilamente. Eu posso vender sem contrato nenhum. Só pegar o dinheiro e dar para a pessoa? Posso. Sem problema nenhum. Só que tem um detalhe. Queria ter esse din para comprar. Mas o que tu quer comprar, Bianca? Celular? Então, olha só. É só juntar o dinheiro do estágio por 4 meses que você consegue comprar. Então, olha só, gente. E aí, tem uma coisa. Existe, mesmo que não tenha nada escrito, eu vendi para o Tarek, eu vendi a impressora para o Moisés, eu vendi o iPhone para a Bianca, mesmo sem ter nada escrito no contrato, existe uma cláusula implícita, que é a cláusula de evicção. Aí você dizer, não, professor, é impossível. O senhor vendeu o celular para a Bianca por R$4.000, sem contrato e sem nada. E tem uma cláusula nesse contrato? Sim, porque é de interesse público essa cláusula. Está no Código Civil, gente. Está no Código Civil que com toda venda de bens, qualquer venda, a minha guitarra, a minha bateria, o meu piano, a minha impressora, qualquer coisa que eu venda, qualquer pessoa no Brasil venda, tem uma cláusula que é a cláusula de evicção, que você não tem escolha, ela está lá presente porque é uma cláusula que decorre da lei. Agora vem a pergunta: o que significa essa cláusula? Ela significa o seguinte: se a Bianca perder o celular por decisão judicial,
Se o Tarek perder essa estrutura de bronze por decisão judicial, se o Moisés, se a Ayla perder essa impressora por uma decisão judicial que disse que essa estrutura de ferro nunca foi do Bona, ele é do vizinho dele, que esse celular nunca foi do Bona, era da ex-namorada dele, que essa impressora nunca foi do Bona, era do sócio, era de um advogado do escritório, e o juiz, num processo, manda que você, no caso que agora já está com a Bianca, já está com o Tarek, já está com o Moisés, que você entregue para o verdadeiro proprietário. Quando você perde uma coisa por decisão judicial, você pode pedir para quem te vendeu te reembolsar. Você entrega a coisa, mas você vai buscar de quem te vendeu o reembolso. Vou dar um exemplo concreto aqui para vocês. Eu vendi um tempo desses uma American Standard da Fender, que era uma guitarra que eu tinha um sonho, né, de tê-la, mas toquei muito, quis trocar por outra, e aí, como eu não sou profissional, não sou músico profissional, pensei, não, eu vou vender e vou comprar uma outra, uma Gibson, alguma coisa assim que eu queira experimentar, né, ou uma Telecaster e tal. E aí veio um músico de uma banda de Marabá, ele estava por Belém e viu o meu anúncio no LX, que eu estava vendendo por 5.500 a American Standard da Fender, fabricada na Califórnia. Ou seja, estava barato. Tá? E ele veio aqui na minha casa. O que ele fez? Ele me deu o dinheiro e eu dei a guitarra para ele. Ele analisou, tocou, testou no amplificador e levou a guitarra e me deu o dinheiro. Nunca mais eu vi essa pessoa na minha vida. Nunca mais vi essa pessoa na minha vida. Mas ele põe nas redes sociais lá, os vídeos da banda e tal. Aí, um componente da minha banda, eu tinha uma banda quando eu estava na faculdade, no mestrado também, quando eu estava no mestrado, eu tinha uma banda chamava, a minha banda se chamava Nós Quatro. Era o nome da banda. Amador, nada profissional. Só por prazer mesmo, né? E aí vamos supor que essa guitarra não fosse minha. Que essa guitarra fosse do André Maneschi, que era o baterista da banda, ou do Eider, e ele era o violonista da banda. Ou do Alberto Papaléu, que era o baixista da banda. Vamos imaginar que essa guitarra não fosse minha. E aí o Papaléu me pergunta, e a guitarra e tal, não sei o que. Eu disse, olha, meu amigo, eu vendi, porque eu tava puto contigo, por causa disso, daquilo, outro. Aí o Papaléu, ou o Eider, ou o André Maneschi, que eram os componentes dessa banda, eles entram com a ação contra o guitarrista lá de Marabá. O que o guitarrista de Marabá vai fazer? Ele vai se defender, dizendo que ele estava de boa fé, que a guitarra é dele, papapá. Mas ele vai dizer ao juiz, excelência, eu quero que o Bona entre no processo. Eu vou denunciar a lide o Bona. Porque se eu perder, eu quero que Vossa Excelência condene ele a me pagar, então, os 5 mil, pô. Se eu perder, beleza, eu entrego a guitarra. Mas se eu perder, ele me paga. É o que acontece. Eu, empresa de ônibus, vou me defender. Mas se eu pagar, o motorista me paga. Eu, banco, vou me defender. Mas se eu perder, o gerente me paga. Eu, Estado do Pará, vou me defender. Mas se eu perder, o policial me paga. Eu pago, mas eu quero que Vossa Excelência condene ele a me pagar. E na medida do possível, se ele tiver patrimônio, eu vou querer. Isso. Ou seja, ao invés de ele entrar com uma ação de regresso para exercer o direito de evicção, ele já pode denunciar a lide, de modo a promover uma maior economia processual. Deu para entender, gente? E aí, ó, a ausência de denunciação da lide no prazo de defesa da contestação, porque a denunciação da lide tem que ser feita na contestação, e você tem 15 dias. Mas a ausência de denunciação à lide na contestação vai fazer você perder o direito de incluir esse terceiro no processo, mas não perde o direito de entrar depois com uma ação de regresso, tá bom? Então aqui temos um enunciado 120.
A ausência da denunciação da lide, ela gera apenas a preclusão de você promover a denunciação da lide. Mas não impede que você depois entre com uma ação de regresso contra a pessoa que tem obrigação de te reembolsar. Tudo bem, pessoal? Bom, com isso, nós finalizamos por hoje. Né? Então, vocês já viram amicus curiae, denunciação da lide e desconsideração da personalidade jurídica. E na semana que vem a gente finaliza com as últimas duas modalidades de intervenção de terceiro, que é a assistência e o chamamento ao processo. Beleza, pessoal? Excelente semana para todos vocês. Tá? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, chama lá no privado, tá bom?